Relacionamentos especiais. O que tem acontecido sobre a raiva é realmente uma forma que a projeção pode tomar. É a mais óbvia forma de ataque que podemos chamar de relacionamentos especiais. O conceito mais difícil de ser compreendido e ainda mais difícil de ser colocado em prática e, de fato, vivido é a ideia do especialismo e a transformação dos nossos relacionamentos especiais em relacionamentos santos. Especialismo significa a ideia, condição ou estado de ser especial, ou de ver outros como especiais, certo? Vamos lá, relacionamentos especiais vêm de duas formas. A primeira é o relacionamento especial de ódio, onde encontramos alguém e fazemos dele o objeto do nosso ódio, de modo que possamos escapar do verdadeiro objeto do nosso ódio, que somos nós mesmos. A segunda é o relacionamento especial de amor. Esse é o mais poderoso e o mais insidioso, porque é o mais sutil. E não há nenhum conceito mais difícil para compreender e aplicar a nós mesmos do que esse. A razão pela qual o amor especial é tão difícil de ser reconhecido e é tão difícil de combater é que ele aparenta ser algo que não é. É difícil esconder de você mesmo o fato de estar com raiva de outra pessoa. Você só pode conseguir isso por pouco tempo. O amor especial é algo totalmente diferente. É o mais tentador, o mais enganador fenômeno deste mundo. O princípio básico é que tentamos nos livrar da nossa culpa, vendo essa culpa em uma outra pessoa. Portanto, é apenas um fino véu disfarçado que encobre o ódio. O ódio é apenas uma tentativa de odiar outra pessoa, de modo que não temos que odiar a nós mesmos. Como isso funciona? Basicamente, existem 3 formas diferentes de nos salvar da culpa através do amor. Em primeiro lugar, o que era um amor especial? Como ele funciona? Começamos com a culpa e o princípio da escassez. Essa é a base de toda a dinâmica do amor especial. O que o princípio da escassez nos diz é que há de fato algo faltando dentro de nós. Há algo que não foi preenchido, não há plenitude. Devido a essa carência, nós temos certas necessidades. E essa é uma parte importante de toda a experiência da culpa. Assim, mais uma vez, nós voltamos inconscientemente para o ego e dizemos: ajude-me. Essa sensação de não ser nada, ou esse vazio, ou esse sentimento de que há algo faltando, é algo absolutamente intolerável. Você tem que fazer alguma coisa. E o que o ego te responde? Vamos lá? O ego diz: está bem, aqui está o que você vai fazer. E, em primeiro lugar, ele nos dá um tapa na cara por dizer: você está totalmente certo. Você é apenas uma criatura miserável e não há nada que possa ser feito para mudar o fato de que está lhe faltando algo que é de importância vital para você. É claro que o ego não nos diz que o que está faltando é Deus. Porque se ele dissesse isso, escolheríamos Deus e ele deixaria de existir. O ego nos diz que algo inerente nos falta e não há nada que se possa fazer para remediar isso. Mas depois nos diz que há algo que podemos fazer sobre a dor dessa falta. Embora continue sendo verdadeiro, que nada vai mudar essa falta inerente em nosso ser. Podemos olhar para fora de nós mesmos, buscando alguém ou alguma coisa que possa compensar o que está faltando dentro de nós. Basicamente, o amor especial declara que temos certas necessidades
que Deus não pode satisfazer porque inconscientemente trocamos Deus pelo nosso ego. Portanto, não posso buscar auxílio no Deus verdadeiro dentro de um sistema egóico. Mas quando encontramos uma pessoa especial com certas qualidades ou atributos especiais, eu decido que essa pessoa vai satisfazer a minha necessidade especial. Daí vem a expressão relacionamentos especiais. As minhas necessidades especiais serão supridas pelas qualidades especiais nessa pessoa. E isso faz com que essa pessoa seja especial. E quando essa pessoa supre as minhas necessidades especiais da forma que eu as estabeleci, então eu amarei essa pessoa. Assim, quando essa pessoa também tiver certas necessidades especiais que eu possa satisfazer-lhe, isso transforma em um relacionamento especial. E então nós nos amaremos. Do ponto de vista do ego, isso é um casamento feito no céu. Uma outra palavra que descreve esse mesmo tipo de dinâmica é a dependência. Eu passo a depender dessa pessoa para satisfazer as minhas necessidades e farei com que essa pessoa dependa de mim para satisfazer as necessidades delas. Enquanto nós dois fizermos isso, tudo estará ótimo. Basicamente, relacionamento especial ou amor especial é isso. A sua intenção é compensar a falta que percebemos em nós mesmos, usando uma outra pessoa para preencher esse vazio. Contudo, podemos também fazer com substâncias ou com coisas. Uma pessoa, por exemplo, que é alcoólatra, está tentando preencher o vazio em si mesma através de um relacionamento especial com a garrafa. Pessoas que comem demais estão fazendo as mesmas coisas. Com o quê? Com o alimento. As pessoas que têm mania de comprar roupas demais, ganhar um monte de dinheiro, adquirir um monte de coisas, ou ter status no mundo, é tudo a mesma coisa. Na realidade, uma tentativa de compensação por nos sentirmos mal em nós mesmos, através de algo externo que fará com que nos sintamos melhor. Servimos o propósito do ego parecendo proteger-nos da nossa culpa, mas durante todo o tempo ele a reforça com 3 formas. A primeira é a seguinte: se eu tenho essa necessidade especial e você vem e a satisfaz para mim, o que eu fiz realmente foi fazer de você um símbolo da minha culpa. O que fiz foi associar você com a minha culpa, porque o único propósito que eu dei ao meu relacionamento e ao meu amor por você é que ele sirva para satisfazer as minhas necessidades. Portanto, enquanto no nível consciente eu fiz de você um símbolo de amor, no nível inconsciente o que eu fiz realmente foi transformar você num símbolo de culpa. Se eu não tivesse essa culpa, eu não teria essa necessidade de você. O próprio fato de eu ter essa necessidade de você me lembra inconscientemente que sou, na realidade, culpado. Assim, essa é a primeira forma na qual o amor especial reforça exatamente a culpa da qual o seu amor está tentando defendê-lo. Quanto mais importante você passa a ser na minha vida, mais você me lembrará de que o propósito real ao qual você está servindo é me proteger da minha culpa, o que reforça o fato de que eu sou o culpado. Uma dinâmica para entender melhor isso. Imagine a nossa mente como um pote de vidro, no qual dentro desse pote esteja toda a nossa culpa. O que queremos mais do que tudo nesse mundo é manter essa culpa dentro do pote. Nós não queremos saber dela. Quando buscamos um parceiro especial, estamos buscando alguém que seja a tampa desse pote. Nós queremos que essa tampa feche o pote hermeticamente. Enquanto ele estiver bem fechado, a minha culpa não pode emergir para a consciência. E, portanto, eu não saberei dela. Ela fica dentro do meu inconsciente. O próprio fato de eu precisar de você para ser a tampa do meu pote me lembra que há uma coisa terrível no pote
que eu não quero deixar escapar. Mais uma vez, o próprio fato de eu precisar de você está me lembrando inconscientemente que eu tenho toda essa culpa. A segunda forma através da qual o amor especial reforça a minha culpa é a síndrome da mãe judia. O que acontece quando essa pessoa que veio para satisfazer todas as minhas necessidades começa a mudar e não satisfaz mais essas necessidades da mesma maneira? Seres humanos, infelizmente, têm essas qualidades. Mudar e crescer, eles não são sempre os mesmos, assim como gostaria que fossem. O que isso significa? Então, quando a pessoa começa a mudar, talvez não precisando mais de mim como precisava no início, e que a tampa do pote começa a soltar. As minhas necessidades especiais não mais serão satisfeitas da mesma forma que eu queria. À medida que essa tampa começa a se abrir, a minha culpa de repente me ameaça vindo para a superfície e escapando. A culpa escapando do pote significa que eu passo a estar consciente de que realmente acredito que sou terrível e farei qualquer coisa nesse mundo para evitar essa experiência. Ninguém pode olhar a face da culpa e viver tranquilamente sem ajuda. A experiência de confrontar o que realmente acreditamos sobre nós mesmos, como somos terríveis e tão avassaladora que fazemos qualquer coisa no mundo contanto que não tenhamos que lidar com ela. Assim, quando essa tampa começa a afrouxar e a minha culpa começa a borbulhar subindo para a superfície, eu entro em pânico. Porque de repente eu sou confrontado por todos esses sentimentos devastadores que tenho sobre mim mesmo. A minha meta é então muito simples: conseguir fechar hermeticamente de novo essa tampa tão rapidamente. Isso significa que eu quero que você volte a ser como era antes. Não existe nenhuma forma mais poderosa para conseguir que alguém faça o que você quer do que fazer com que essa pessoa se sinta culpada. Se você quer que qualquer coisa seja feita por outra pessoa, você fará com que ela se sinta bem culpada. E ela fará o que você quer. Ninguém gosta de se sentir culpado. O que eu vou fazer é tentar tornar você culpado e direi qualquer coisa assim: o que aconteceu com você? Você costumava ser uma outra pessoa tão decente, boa, amorosa, preocupada com os outros, sensível, gentil, compreensível. Agora olhe para você, como você mudou. Agora você não dá a mínima, você é egoísta, você pensa em si mesmo, insensível e assim por diante. O que estou realmente tentando fazer é tornar você tão culpado que você acabe voltando a ser o que era antes. Como era antes, né? Agora, se você está jogando o mesmo jogo de culpa que eu, você fará o que eu quero. A tampa volta a fechar e eu amarei você como amava antes. Se você não faz e não joga mais esse jogo, eu vou ficar com muita raiva de você e o meu amor vai rapidamente virar um ódio. Você sempre odeia a pessoa da qual depende, porque a pessoa da qual você depende está sempre lembrando a você a sua culpa que você odeia. E, portanto, por associação, você também odeia a pessoa que pretende amar. Esse segundo exemplo mostra que isso é o que realmente é. Quando você não mais satisfazer as minhas necessidades, assim como eu quero que sejam satisfeitas, começarei a odiar a você. E eu te odiarei porque não consigo lidar com a minha culpa. É o que se chama o fim da lua de mel. Nos dias de hoje, isso parece acontecer cada vez mais depressa. Quando as necessidades especiais não são mais satisfeitas da forma que costumava ser, o amor vira ódio. O que acontece com a outra pessoa diz que não vai mais ser a tampa do seu pote é bastante óbvio. Nesse caso, eu acho outra pessoa. Pode-se achar outra pessoa e com bastante facilidade. Assim você apenas passa a mesma dinâmica de uma pessoa para outra. Você pode fazer isso muitas vezes, repetindo sempre, até que faça alguma coisa com o seu problema real, que é a sua própria culpa.
Quando você realmente deixar que essa culpa se vá, estará pronto para entrar em um relacionamento diferente. Isso será o amor, tal como o Espírito Santo o vê. Mas, até que faça isso, e a sua única meta é manter a sua própria culpa escondida. Você apenas procura uma outra tampa para o pote. E o mundo sempre coopera muito bem para acharmos pessoas que satisfaçam essa necessidade para nós. Entramos em toda uma série de relacionamentos especiais, um depois do outro. A terceira forma na qual o especialismo é um disfarce para o ódio e para a culpa, ao invés do amor, se mantém tanto para os relacionamentos especiais de ódio quanto para os de amor. Sempre que usamos as pessoas como um veículo para satisfazer as nossas necessidades, não estamos realmente vendo quem elas são. Ao invés disso, só estamos interessados em manipulá-las de formas a que venham a satisfazer as nossas próprias necessidades. Não estamos realmente vendo como a luz que brilha nelas. Estamos vendo-as na forma particular de escuridão que corresponderá à nossa forma particular de escuridão. E sempre que usarmos ou manipulamos qualquer um para preencher as nossas necessidades, estamos realmente atacando-o, porque estamos atacando a sua verdadeira identidade como filho de Deus. Vendo-o como um ego, o que reforça o ego em nós mesmos. O ataque é sempre ódio. Assim não podemos deixar de sentir culpa por ter agido assim. Essas três formas nos mostram exatamente como o ego vai reforçar a culpa, mesmo se nos diz que está fazendo outra coisa. O que faz o amor especial ser tão devastador de uma defesa tão eficaz do ponto de vista do ego é que ele parece ser o que não é. Quando o amor especial acontece pela primeira vez, parece ser uma coisa tão maravilhosa, santa e amorosa. Todavia, como pode mudar rapidamente se não formos capazes de ir além do que parece existir para confrontarmos com um problema básico que é a nossa culpa? Imagine uma dinâmica dos dois retratos. Os dois retratos escrevem a diferença entre o retrato do ego e o retrato do Espírito Santo. O retrato do ego é o amor especial e retrata a culpa, o sofrimento e, em última instância, a morte. Mas esse não é o retrato que o ego quer que você veja. Porque, repetindo, se realmente soubéssemos o que ele pretende, não prestaríamos nenhuma atenção a ele. Assim, o ego coloca o seu retrato numa moldura muito bonita, cheia de enfeites que cintila com diamantes, rubis e todos os tipos de pedras preciosas sofisticadas. Nós somos seduzidos pela moldura ou pelos bons sentimentos aparentes que o especialismo vai nos dar e não reconhecemos a dádiva real da culpa e da morte. Só quando nos aproximamos da moldura e realmente olhamos para ela é que podemos ver que os diamantes são realmente lágrimas e os rubis são gotas de sangue. O ego, de fato, é apenas isso. Por outro lado, o retrato do Espírito Santo é muito diferente. A moldura do Espírito Santo tem muita folga e ela dá espaço para que possamos ver a dádiva real que é o amor de Deus. Há uma outra qualidade que é muito importante e sempre uma indicação indubitável para percebermos se estamos envolvidos em um relacionamento especial ou um relacionamento santo. Sempre podemos notar isso pela nossa atitude para com outras pessoas. Se estamos envolvidos em um relacionamento especial, esse relacionamento será exclusivo. Não haverá espaço nele para ninguém mais. A razão para isso é óbvio. Uma vez que tenhamos reconhecido como o ego está realmente funcionando, se eu fiz de você o meu salvador, e se você está me salvando da minha culpa, então isso significa que o seu amor por mim e a atenção que você me dá vão me salvar dessa culpa que eu estou tentando manter escondida. Mas
Se você começa a se interessar por qualquer coisa que não seja eu, seja uma outra pessoa, uma outra atividade, você não está me dando 100% de sua atenção. Qualquer que seja a medida do deslocamento do seu interesse e da sua atenção para outra coisa ou outra pessoa, nessa medida haverá menos para mim. Isso significa que eu não recebo 100%. Essa tampa do meu pote vai começar a soltar-se. E essa é a fonte de todo o ciúme. As pessoas ficam com ciúme por sentirem que essas suas necessidades especiais não serão satisfeitas de formas como deveriam. Portanto, se você ama alguma outra pessoa além de mim, isso significa que eu vou receber menos amor. Para o ego, o amor é quantitativo. Há apenas uma certa quantidade disponível. Logo, se eu amo essa pessoa, não posso amar aquela com a mesma intensidade. Para o Espírito Santo, o amor é qualitativo e abraça todas as pessoas. Isso não significa que amamos todas as pessoas da mesma forma. Isso não é possível neste mundo. Mas, de fato, significa que a fonte do amor é a mesma. O amor em si é o mesmo. Contudo, os meios de expressões serão diferentes. Eu vou amar os meus pais mais do que amo os pais de qualquer outra pessoa. Não em qualidade, mas em quantidade. O amor será basicamente o mesmo, todavia, como é óbvio, será expresso de um modo diferente. E isso não significa que, porque eu amo meus pais, vou amar os seus menos. Ou que meus pais sejam melhores do que os seus. Tudo o que isso quer dizer é que essas pessoas são as pessoas que eu escolhi, pois no meu relacionamento com elas aprenderei o perdão, que vai permitir que eu me lembre do amor de Deus. Isso não significa que você deva sentir-se culpado por ter um relacionamento mais profundo com certas pessoas do que com outras. Um relacionamento santo significa que, por amar uma pessoa, você não está excluindo uma outra. Isso não acontece às custas de ninguém. O amor nesse mundo não é assim. O amor especial será sempre às custas de alguém. É sempre um amor de comparações, onde certas pessoas são comparadas com outras. Algumas não são boas o suficiente e algumas são aceitáveis. Do ponto de vista do relacionamento santo, você apenas reconhece que certas pessoas foram dadas a você e foram escolhidas por você, de modo que você possa aprender e ensinar certas lições. Mas isso não faz com que aquela pessoa seja melhor ou pior do que ninguém. Repetindo, é assim que você pode sempre distinguir um relacionamento especial de um relacionamento santo, pela medida na qual ele exclui as outras pessoas.